Saudações, gente bonita. Em Goiás, são 5 horas e 30 minutos da manhã. Mestre Leider aqui falando. Primeiro, por que eu levantei tão cedo? Eu tenho que contar isso para vocês. Como vocês sabem, eu tenho asma. Então, normalmente eu acordo levemente sufocado. Quem tem asma sabe. Isso é a minha constante. Faz alguns dias eu fui na feira, né? Encontrei um senhor lá e ele me apresentou uma garrafada. Tomei o remédio. Cara, o tanto que amanhecer é bonito. Fala sério, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Acho que ninguém podia passar por essa vida sem ver isso, amanhecer. O nosso, eu não sei se são os gases tóxicos ou o que, mas ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas voltando. E aí ele falou, tem uma garrafada boa para esse problema de pulmão. Alguém fez a doação do Pix. Eu fui, comprei e comecei a tomar. Eu já tinha sentido os efeitos. Eu falei, resolveu, né? Tipo assim, no curto prazo. Mas eu não estava levando muita fé no longo prazo. Seu moço, essa é a segunda noite que eu acordo simplesmente porque acordei, não porque eu não estava dando conta de respirar. Então eu estou muito feliz com a garrafada do senhorzinho lá. E bom, né? Já que eu acordei, resolvi ver se eu pegava o pão quentinho na padariazinha do bairro, né? Vamos ver se eu dou sorte. Depois eu quero falar um pouco sobre o estado ilegítimo, né? E por que ontem ele não fez nada? Como nós já havíamos previsto, eu nem fiz live. Eu sabia que não ia dar em nada, eles não tinham coragem. Eles não têm coragem. Sem os americanos, eles não são capazes de nada. Ó, tá aberto. Então, vou deixar aqui para vocês verem mais uma vez como é lindo o amanhecer do glorioso estado de Goiás. E vamos comer um pão quentinho. Gente, não vou mentir pra vocês não. Trembão é coisa boa. Comi 2 pães. Cheguei, né? Pãozinho quentinho, acabado de sair. Não, na verdade nem tinha saído. Ele tirou lá pra mim. Ai, ai. E uma manteiga. Nossa, se aquele negócio derretendo. Comi um, não resisti e pedi outro. A saúde é uma coisa que, nossa, é bom demais ter. É muito bom. Mas vamos falar sobre geopolítica, né? Pessoas, ontem eu busquei elencar os pontos a respeito de uma provável reação do Estado ilegítimo ao Irã. Certo? Falei, ó, ponderei, falei, ó, pode acontecer, mas é muito pouco provável. E realmente não aconteceu. Sabe por quê? Porque Israel, quando dava conta de bater sozinha, ou quando dá conta de bater sozinho, como em criança, mulher, né? Camponês, jornalista, médico, enfermeira. Aí Israel bate. Mas se não for contra a população civil, eles começam a ter problemas. Por exemplo, até agora as referências que a gente tem é que toda vez que eles foram pro X1 contra homens do espanhol para nunca, né? A palavra em espanhol para nunca, ou do Hezbollah, eles apanharam. Na verdade é por isso que eles usam fraldas, né? E tem uma foto deles mijados de medo. Quando eles têm que enfrentar um homem de armado, não armado com pedra, nem arma, mas quando eles têm que enfrentar um homem mesmo e tá pelo menos com metralhadora, aí eles vacilam,
fazem pipi nas calcinhas, usam fralda para disfarçar, mas o fato é que eles têm se mostrado muito incapazes de enfrentar homens em condições minimamente iguais. E um exército, a força armada de um Estado nacional, eles se mostraram absolutamente incapazes. A própria conversa dos 99%, né, dos 3.000 mísseis, claramente vem se mostrando uma farsa. Porque eles querem dar a impressão que as armas lançadas pelo Irã foram ineficazes. Então o que eles falam? O Irã lançou não sei quantas centenas, mas só 2 atingiram o nosso território. Nossa defesa aérea deteve a maior parte dos mísseis. Não foi assim que aconteceu, não. Primeiro porque os 2 que atingiram, os próprios israelenses começaram a subir imagens na net. Viraram 3, depois viraram 4, depois viraram 7, depois viraram 12. Então, vídeos de mísseis atingindo alvos israelenses começaram a pipocar. E aí, bom, como é que fica a narrativa dos 99%, né? Porque se pelo menos 12 acertaram, eles teriam que ter lançado 1.200. E aí, bom, o número original parece que era 330 e não sei o que, foi subindo. Mas o que se sabe agora é que o Irã se lançou 100. A primeira parede foi do Hezbollah. A primeira parede foi do norte. E para disfarçar o ataque a Jabal al-Sheikh, que era de longe o principal alvo, né, do Irã. Então, o primeiro alvo do Irã, e esse foi o mais destruído, esse não sobrou munha, foi Jabal al-Sheikh, em Golã. Jabal al-Sheikh, tipo, foi arrasada, dá para você plantar cactos agora lá em cima. Todo o sistema de radar, de vigilância, de telecomunicação que existia em Jabal al-Sheikh foi reduzido a munha. E, evidentemente, qualquer pessoa que estivesse lá, né, também não deve ter sobrado muita coisa, não. Essa é outra questão. Eles não falam em baixa, não estou aqui nenhuma baixa. Só civis na cabeça deles, ou civis. Mas aí nós temos outras 2 questões, que provavelmente, como é de praxe, eles estão mentindo. Ou o povo que mente. A única coisa que eles fazem mais que mentir é respirar. Primeiro vamos ver essa questão dos civis. É nítido que a República Islâmica do Irã não acertou, não atingiu alvos civis. Não mirou alvos civis. Certo? Foi só alvo militar. Eles medem os outros pela própria régua. Quem tem o hábito de atacar civil não é o Irã. Certo? Deixa eu até mostrar um videozinho aqui para. Então, o hábito de atacar civil é deles. Eles têm esse hábito. E, bom, aí mostraram, parece que uma pessoa ferida, ou 2, não sei. Mas é muito aleatório. Não tem evidência de que foi ferido por causa dos ataques iranianos, inclusive porque os iranianos não miraram Tel Aviv, Haifa, não miraram alvos civis. Evidentemente não miraram Jerusalém. Então provavelmente eles estão mentindo. Não vou mentir eu mesmo, porque eu vi pelo menos um alvo sendo atacado. Na transmissão ao vivo da Al Jazeera, deu para ver o exato momento em que uma casa foi atingida. E foi duramente atingida. Aí isso é interessante. Por que é interessante? Não sei o que tinha naquela casa, mas não sobrou nada, não. Porque ela foi visivelmente atingida por uma termobárica. É a coisa com que eu trabalho, né? A gente acaba aprendendo, igual os coitados dos habitantes de Gaza e da Cisjordânia, aprende pelo barulho, pelo som, né? Pela luz, a identificar o tipo de arma que o Estado ilegítimo usa contra eles.
a gente também sabe o básico. Pelo tipo de iluminação, a gente sabe o tipo de munição que foi usada. E eu vi pelo menos um, não era um drone. Ele se portou como um drone. Tá? A Al Jazeera transmitiu ao vivo. Ele se portou como drone, certo? Ele se portou como drone. Mas no instante final ele solta duas partes e simplesmente... Ah, gente, olha, esse aqui é o milho crioulo, para vocês que nunca viram. Ele é bem maior do que o híbrido. E no instante decisivo... Ah lá, o transporte. Ah, isso aqui é transporte de pacientes para hemodiálise. O hospital regional e universitário da cidade, porque os governos do estado e federal se uniram para fazer um mega hospital, vai ter serviço de hemodiálise. Mas enquanto não inaugura o hospital, os pacientes de hemodiálise são levados para Goiânia. Mas voltando ao assunto. Então assim, deu para ver o exato momento em que o míssil disfarçado de drone desceu com tudo para cima de uma casa em Tel Aviv e atingiu ela com munição termobárica perfurante. Ou seja, não sei o que tinha lá dentro, mas não sobrou nem caldo. E sobre essas baixas, o Estado legítimo não deu um pio. Ou seja, os iranianos acertaram alguém grande. Não sei se do serviço de segurança, do serviço secreto, né? Mas os iranianos miraram uma casa muito específica. Não sei se era uma casa, né? Mas miraram uma construção muito específica em Tel Aviv. E essa virou fumo. Não houve feridos. Pelo tipo de explosão, não houve feridos. Foi de arrasta. E sobre isso, o Estado ilegítimo não deu um pio. E outra coisa. Não só Jabal al-Sheikh devia ter poucas pessoas. Porque o tipo de instalação que eles têm lá é mais ou menos automatizada. É claro que tem que ficar alguém para manutenção e leitura de dados. E seja lá quem ficou, não está mais entre nós. Está num lugar que Deus reserva aos assassinos de crianças. Mas eu quero falar sobre os dois alvos no deserto do Negev. As bases de Ramona e Nevatim. Elas foram severamente atingidas. É muito difícil imaginar os danos que ela sofreu sem que houvesse baixas, digamos, definitivas. Então, opa! Tá passando um trem? Vamos por aqui pra gente ver o trem, né? É difícil sair antes dele.
Gente, esse é grande. Não sei se vocês repararam. Duas locomotivas na frente, duas que acabaram de passar aqui no meio e provavelmente duas atrás. Então esse trem aqui tá lotado de carga. Normalmente vaza, mas dessa vez não. Mas considerando o tamanho da composição e a velocidade, provavelmente está carregado de enxofre, né? Veio lá do Porto de Santos. Usa esse enxofre para fazer ácido sulfúrico, tem duas fábricas. Ah não, é só duas na frente e duas no meio, não tem nenhuma atrás não. Usa-se enxofre para fazer ácido sulfúrico. Tem, como eu disse, duas fábricas aqui na cidade. E aí usa o ácido sulfúrico para fazer ácido fosfórico. E usa o ácido fosfórico para fazer tipo Coca-Cola, né? Esses refrigerantes. Mas aqui usa para fazer fosfato bicálcio. Então o enxofre é a nossa matéria-prima mais importante. Claro, importa ureia também, né? Na verdade acho que ureia para transformar. Não, ureia para transformar em amônia, não, amônia para transformar em ureia. Alguma coisa assim, ou ureia para transformar em amônia, não sei. Acho que é ureia para transformar em amônia. Por causa das indústrias químicas e de fertilizantes. Acho que o que Catalão importa basicamente é isso. Salitre do Chile, amônia, ureia, um dos dois, e enxofre. É o que o trem traz para cá. Ele leva fosfino, fosfato bicálcio, fertilizantes fosfatados e claro, minérios, né? Tipo nióbio, vermiculita, esse tipo de coisa. Mas voltando ao assunto, o fato é que é praticamente impossível que não tenha havido baixas, e eu diria numerosa, na casa das dezenas, nas bases do Negueb, tanto Nevatim quanto Ramona, certo? Que elas foram bem destruídas. Outra coisa interessante, antes de ontem também, mas ontem foi difícil. Toda hora uma fake news, inclusive o Russia Today, que papelão. Aliás, o Russia Today vem fazendo papelão faz tempo. O Putin deveria mandar alguém embora. Tem gente no Russia Today trabalhando pro outro lado, precisando de uma carta de demissão ou de uma transferência para a Sibéria. Até o Russia Today embarcou na fake news de que a Arábia Saudita tinha participado da derrubada de drones iranianos, ou em algumas versões permitido. Nenhuma das coisas aconteceu. O próprio governo saudita foi a público esclarecer que não participou da derrubada de drones iranianos, nem cedeu espaço aéreo para quem tentou fazer isso. A quantidade de fake news envolvendo o nome de Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman, e o vovô Erdogan, ontem estava uma coisa absurda. Ontem eu sofri uma série de ataques na rede social tóxica, mas tipo muitos mesmo, na casa das dezenas. Só fui bloqueando e ocultando. Sabe, não vou dar palco para essa gente não. Você vê que eles estão bem desesperados. Já que perderam no fight, estão tentando ganhar na narrativa. Estão trabalhando com confusão. Sabe, dá a ideia de que o Al-Sisi é um traidor, que Sua Alteza Real é um traidor, que o Erdogan é um traidor. O único que não é um traidor é exatamente o traidor, né? O reizinho da Jordânia. Ele não, com ele tá tudo sussa. Traidores são os outros. Então, esse envolvimento ativo da mídia na tentativa de espalhar fake news, principalmente
contra lideranças do Oriente Médio é muito ilustrativo, sabe? Muito ilustrativo. E eu penso que o Oriente Médio unido contra eles deve ter sido o que mais doeu, o que mais assustou eles. Porque desde o início da entidade legítima, e para isso ela foi criada, a dissensão imperava entre os países do Oriente Médio. Criaram a Jordânia com régua e compasso para isso, né? Para ser um traidorzinho. E vários regimes funcionavam como regimes traidores, clientes. Mas a partir da Revolução Iraniana, as coisas começaram a mudar. Certo? Depois teve a guerra do Iraque, teve a guerra da Síria. O que aconteceu foi que eles foram perdendo aliados. Um após outro, até perderem basicamente todos. O único regime cliente que resta no Oriente Médio é o mais fácil de ser demovido. A Jordânia e o reizinho deles lá, né? Filho de americana. Então, por enquanto, não vai durar muito, escrevam isso, só a Jordânia é um estado cliente. E ela vai pagar por isso, é óbvio que vai. O Irã já deixou claro que o que é dela está guardado. E com certeza Sua Alteza Real vai levar a verdadeira fé para os jordanianos, com certeza ele vai. E aí a Jordânia provavelmente será anexada ou a Palestina, não vejo muita vantagem para a Arábia Saudita, ou a própria Arábia Saudita, eu vejo vantagem. Porque a Arábia Saudita aí ganha a vizinhança com a Palestina, né? O Estado ilegítimo é deixar de existir. Isso também é mais ou menos óbvio. Ficou patente que os muçulmanos todos do Oriente Médio, sejam persas, turcos ou árabes, esqueçam os curdos, eles são traidores. Entenderam que o Estado ilegítimo é um fator que impede todos eles de se desenvolver, todos eles de cumprirem os seus ideais e as suas aspirações legítimas. Então o Estado ilegítimo tem que cessar de existir, né? Tem que ser devolvido aos verdadeiros donos, que é a população indígena que vivia lá antes da invasão europeia. Então isso está claro para nós desde sempre e agora pelo jeito para eles. E isso está assustando muito o Ocidente. Eles estão sendo escorraçados da Ásia, como não acontecia desde as cruzadas. Porque o que houve foi uma cruzada moderna. O Ocidente agiu como cruzadista. E como cruzadista vai ser expulso. Certo? Então, essas novas cruzadas promovidas pelo Ocidente vão dar com os burros na água. Mas aí, gente, ontem, né, na verdade, o Eduardo, que eu sigo, inclusive recomendo, Eduardo Lima, colocou uma questão que eu gostaria de tentar responder. Por que a Rússia, por que a Federação não auxilia a Síria a lidar com os ilegítimos, né? Então vamos por partes. Primeiro, ela auxilia sim. Não fosse a Rússia, a, abre aspas, democracia já tinha sido levada até a Síria. O governo do presidente Al-Assad só sobreviveu, a Síria só manteve a sua soberania por causa do apoio russo. Mas ok, vamos para a segunda questão. Então sim, a Rússia apoia ativamente a Síria. Mas por que deixa o Estado ilegítimo lançar ataques contra a Síria? Levantaram uma hipótese interessante, que é a de que, milhões de habitantes do Estado ilegítimo são russos. Isso é verdade. Estima-se que dos 9 milhões de habitantes do Estado ilegítimo, 2 milhões sejam russos. Então vamos começar por isso aí. Será que esse é o motivo? Não é. Não é porque a Rússia
tem uma legislação e uma postura clara contra traidor. Então, desses 2 milhões de russos, vocês podem ter certeza, 1 milhão nunca mais volta para a Rússia. E se voltar, é colocar o pé em Domodedovo ou Sheremetyevo num dia e amanhecer na Sibéria no outro. Então, né, metade desses 2 milhões são absolutamente personas não gratas. Nunca mais vão poder voltar. Mas resta a outra metade. Essa outra metade, a Rússia, inclusive, eu duvido que se oporia à volta dela. Não são pessoas ruins. Foram pessoas enganadas pela propaganda sionista. Né? E foram pessoas que nunca fizeram nada contra a Rússia. Então, dos 2 milhões de russos que existem no Estado legítimo, a gente pode dizer com alguma clareza que 1 milhão nunca mais volta. E como eu disse, se voltar, vai para a Sibéria. E outro 1 milhão, a Rússia, inclusive, gostaria que voltasse. Mas não é por causa desses 2 milhões. Principalmente não é por causa do 1 milhão que pode ser salvo. Não. A questão é o seguinte, e a gente tem que ter clareza contra isso. Vladimir Vladimirovich foi eleito e cumpre religiosamente a tarefa para a qual foi eleito, para proteger o povo russo. Então vamos lá, o povo russo não é só aqueles que habitam a Rússia. Tem os que habitam o Cazaquistão, tem os que habitam a Ucrânia. Então o compromisso dele é com o povo russo. Infelizmente, não é com o povo palestino. Ele não foi eleito para representar os palestinos. Os palestinos são semitas, os russos são eslavos. Então, por mais que seja cruel, por mais que seja difícil para a gente aceitar essa realidade da vida, a Rússia não tem relação com a Palestina. A Palestina é desimportante, é pobre. A posição estratégica ela é importantíssima para a China, não para a Rússia. A Rússia tem o Ártico, cara. A Rússia tem a passagem do Ártico para desenvolver. Ela não precisa do Negev. Certo? A verdade é essa. Quem precisa é a China. E a Índia, se pensasse com um pouco mais de clareza. Mas quem precisa é a China, não a Rússia. E outra coisa, a Rússia tem que lidar com os próprios problemas, que não são poucos. Você tem a questão da invasão da OTAN em cima da Ucrânia, o início de uma guerra civil, apoiada por mais de 50 países. Então a federação luta contra 50 países na Ucrânia. Tudo que ela não precisa é de mais gente para lutar. Certo? Essa é a verdade. A gente tem que ser claro quanto a isso. A gente tem que entender isso sem levar para o pessoal. A Rússia já está numa guerra terrível e difícil contra 50 países. A Europa, basicamente inteira, os Estados Unidos, o Canadá, a OTAN, né? E o Oeste coletivo. Quem está lutando contra 50 não pode se dar o luxo de arrumar mais alguns. Primeiro tem que resolver o problema do povo russo na Ucrânia. O que eu acho que nem vai demorar muito. Eu até falei no outro vídeo que o problema ucraniano vai ser resolvido antes da questão palestina. Porque a Ucrânia está muito perto do colapso. Muito perto do colapso total. Certo? Ela está bem perto do colapso. Ela não tem capacidade de resistir por muito mais tempo, não. Sem falar que a federação adotou agora uma estratégia que não é a de pontual, né, de ataques pontuais, não. Ela agora adotou a estratégia de destruir toda a infraestrutura energética para essa energia eles ficarem sem água, sem abastecimento de combustível, sem celular, internet, sem nada, e aí eles foram obrigados à rendição. A estratégia clara da Rússia agora é que eles não aceitam da Ucrânia nada menos que a rendição completa e incondicional. Nitidamente essa é a nova estratégia da Rússia, depois que a Ucrânia promoveu aqueles atentados terroristas em Crocus, certo? Então, a Rússia tem seus problemas, tem suas questões e
tem que lidar prioritariamente com o interesse russo. A Rússia tem interesse na Síria, por isso está protegendo o Estado de Síria. Mas essa proteção tem limites. E é mais fácil para a Rússia apoiar taticamente, igual ela fez, lançando voos, como é que o Ocidente chamou, de cometa sobre o Oriente Médio, para deixar claro que existe uma linha que, se for cruzada contra o Irã, vai resultar na transformação dos 2/3 ocidentais do Estado ilegítimo em uma placa de vidro radioativo, né? Então ela já faz esse trabalho tático, fornece informação, e mais satélites e tudo mais, mas quem luta lá é o Irã. Os dois estados são parceiros, então deixa o parceiro, deixa os parça. A verdade é essa. Então não é que a federação não se importe com a Palestina, é que evidentemente não é uma prioridade e tem o Irã para fazer às vezes, né? De toda forma, tenham um ótimo dia e até a próxima.